Olá, professora. Para darmos início ao trabalho que será apresentado hoje, eu irei começar falando sobre fanerogamas. As plantas fanerogamas, também chamadas de fanerogâmicas, ao contrário das criptogamas, apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis. O termo fanerogamas vem do grego deixando claro a visibilidade dos gametas desses indivíduos. A principal característica das plantas fanerogamas é a presença de sementes, que são estruturas reprodutoras que guardam, nutrem e protegem o embrião. O termo fanerogamas caiu em desuso na sistemática moderna, ou seja, não é usado com frequência, devido a essa nomenclatura incluir organismos distantes geneticamente, formando-se um grupo parafilético. Atualmente, as plantas que produzem semente são todas agrupadas no taxon Spermatophyta. Dentro deste agrupamento estão as gimnospermas e angiospermas. Então, eu irei falar sobre as gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, plantas que apresentam vasos condutores de seiva, que permite que as seivas circulem por toda a parte da planta, realizando o transporte de água e seiva. Além disso, o sistema presente desses vasos condutores contribui para o crescimento vegetal, fazendo das gimnospermas plantas de grande porte. A principal característica dessa planta é a presença de semente e não depende de água para se reproduzir. Geralmente são dioicas, ou seja, sexo separado com plantas femininas e plantas masculinas, mas também podem ser monoicas, ou seja, estruturas reprodutivas de ambos os sexos. Eu vou começar falando sobre as gimnospermas. Elas são plantas terrestres que vivem em ambientes de clima frio ou temperado. Apresentam raiz, caule e folha, sem a presença de flores. Como forma de reprodução, elas apresentam estróbilo. É uma estrutura reprodutora que possui folhas modificadas capazes de produzir esporos. O gameta masculino, presente nos grãos de pólen, é transportado até o gameta feminino pelo vento. E raramente isso é feito pelos insetos e aves, e esse processo é chamado de polinização. Elas se dividem em Coniferópta, Cicadópta, Ginkgópta e Ginetópta, tendo como grupo principal das coníferas. Agora eu vou falar um pouco sobre a angiosperma. As angiospermas estão presentes em todo o globo e se caracterizam principalmente pela presença de flores e frutos. É o grupo vegetal que apresenta mais diversidade de espécies, sendo considerado o maior grupo de vegetais. Eu vou continuar falando sobre as angiospermas. Elas são divididas em duas classes, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Elas se diferem principalmente quanto à quantidade de cotiledôneos, que são primeiras folhas modificadas e relacionadas com a nutrição do embrião presentes. As monocotiledôneas, elas são uma classe de plantas que tem apenas um cotiledôneo em sua semente. Já as dicotiledôneas, elas são uma classe de plantas que se caracteriza pela presença de dois cotiledôneos laterais em cada semente. As duas classes possuem diferenças também em suas flores, caule, folhas e outras características também. As angiospermas, elas são traqueófitas e independentes de água para a reprodução, além de serem heterosporadas, possuindo gametófito masculino diferente do gametófito feminino, embora o gametófito masculino seja bem reduzido quando comparado com o das gimnospermas. Bom, espécies que contêm tecido nas sementes das angiospermas, sendo um caso raro, apresentam endospermas que contêm reservas nutritivas que servem para o desenvolvimento do embrião. Geralmente são monoicas, ou seja, apresentam órgãos reprodutores masculino e feminino no mesmo indivíduo, podendo ser encontradas ainda assim espécimes dioicas em angiospermas. Também vou falar sobre a reprodução das fanerógamas. Na reprodução assexuada pode ocorrer na propagação vegetativa,
pois os caules e as folhas, que são órgãos vegetativos, têm capacidade de propagação, dando origem a novos indivíduos. Uma importante característica dos caules é a presença de botões vegetativos ou gemas. Quando as gemas entram em contato com o solo, pode enraizar e formar uma nova planta completa. É o que ocorre, por exemplo, com caules prostrados, denominados estolhos, se desenvolvendo sobre o solo em contato com a superfície. Suas gemas enraizam e formam novas plantas que podem ser separadas da planta-mãe. Folhas também podem dar origem a novos indivíduos. Já na reprodução sexuada, são formadas células especiais denominadas gametas, sendo que um gameta feminino se une ao gameta masculino através da fecundação, dando origem a um novo zigoto. Os gametas eles são formados em estruturas especializadas denominadas gametângios. Quanto ao tipo de gametas formados, pode-se falar em isogamia, heterogamia e oogamia. Na isogamia, os gametas eles são idênticos entre si, tanto quanto à forma e tamanho, como quanto ao comportamento, sendo os dois móveis. Na heterogamia, os gametas masculinos e femininos são móveis, porém um deles, que geralmente é o feminino, é muito maior que o outro. Na isogamia, um dos gametas é grande e imóvel, e o outro é pequeno e imóvel. A isogamia e a heterogamia são frequentes em algas. A oogamia é frequente em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas e também nos animais.